bom ver vocês todos aqui, igreja cheia. Graças a Deus tem sido assim ao longo de todo o mês de janeiro. Janeiro sempre foi um mês de muito movimento na nossa igreja, ao contrário de muitas outras que ficam muito vazias, a nossa igreja tem esse efeito interessante. Queridos, depois desse comentário impressionante que vai mudar a vida de todos nós, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo número 3. Vai ser o texto que vai nos servir de base para a nossa reflexão, e uma passagem curta da Bíblia, porém repleta de conteúdo e aplicações. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento de culto, obrigado pela ceia, pelas músicas maravilhosas que cantamos aqui, obrigado por nossos filhos estarem aqui embaixo sendo servidos por pessoas tão abnegadas, tão empenhadas, que estão nos servindo agora. Que o Senhor dê a todos nós a atenção que precisamos para esse momento e que ninguém desperdice essa hora, esse tempo, com preocupações com o dia de amanhã. Que em nome de Jesus nossas mentes estejam ligadas a Ti. Guarda-nos, tira do nosso meio tudo que não é Teu, tudo que não é da Tua vontade, e que tenhamos um ambiente limpo para a Tua glória. Me abençoe, Deus, para entregar essa palavra com paixão, com clareza e simplicidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, esse é o meu primeiro sermão de 2019, e o meu primeiro sermão de 2019 tem bastante ligação com o meu último sermão de 2018, que está no nosso canal no YouTube. Você pode entrar no YouTube, procurar Igreja Plena, se inscreva lá e peça para receber notificação de sermão, e lá você vai encontrar os sermões da nossa igreja. Então o sermão de hoje, o meu primeiro do ano, tem muito a ver com o meu último sermão do ano passado, de 2018. Eu disse algumas coisas no último sermão de 2018. Disse que o nosso sucesso em 2019, porque foi sobre isso que eu falei, sobre o sucesso segundo Deus, de acordo com Deus, ao lado dele, que o nosso sucesso para esse ano de 2019 o nosso sucesso para 2019 dependerá de nossa obediência a Deus. Dentre as muitas coisas que determinam o sucesso de uma pessoa, para um cristão, o sucesso só faz sentido se for ao lado de Deus. Nós não podemos admitir a possibilidade de, no final de uma competição, levantarmos a taça de campeões tendo trabalhado fora das regras. Isso não serve para nós. Ou seja, o nosso objetivo final, o sucesso, depende da maneira como a gente percorre essa estrada. E para nós, que queremos ser bem-sucedidos, isso tem a ver com a nossa relação com Deus. E eu disse também, no último sermão, se quisermos ser bem-sucedidos em 2019, bem-sucedidos com Deus, nós precisaremos prestar muita atenção à nossa comunhão com Deus. A palavra comunhão tem em sua raiz a mesma para comunidade e condomínio. Então, quando você fala de condomínio, comunidade, comunhão, você tem a ideia de convivência. A relação nossa em 2019 com Deus precisa estar pautada nesse sentimento de convívio, porque é muito comum a gente achar que faz tudo simplesmente vindo à igreja uma vez por semana, quando na verdade isso nada mais é do que uma visita à igreja. E a vida com Deus, ela será experimentada por nós por toda a eternidade. Então não tem cabimento a gente, como cristão, não querer conviver com Deus, se é para isso que estamos nos preparando para termos ao longo da eternidade. E o convívio com Deus é que vai determinar o nosso sucesso. Disse também nessa última palavra de 2018,
que existe uma grande quantidade de cristãos que não têm conseguido discernir as coisas. Por que eu estou enfatizando essa questão do discernimento? Porque é de sucesso com Deus que eu estou falando. Porque no nosso meio, por causa da massificação, nós vamos em pouco tempo nos tornar maioria religiosa no Brasil. Não vai demorar muito, as projeções estão sendo regularmente antecipadas, estamos vendo cada vez mais o IBGE e outros institutos de pesquisa antecipando a virada. Não seremos mais uma maioria de católicos, mas seremos em breve uma maioria de evangélicos. E isso, queridos, tem tido repercussões positivas e negativas. E uma repercussão negativa é que isso se massificou. Hoje em dia, porque não é mais uma coisa de periferia, porque não é mais uma religião de gente humilde, e sim é uma religião que caminha para ser a da maioria, ficou menos difícil assumir que é cristão. O preço que se paga hoje, socialmente falando, é muito menor do que os cristãos de 50 anos atrás, que eram pejorativamente chamados de Bíblia e outros termos. Então, hoje ser evangélico não é tão vergonhoso, se é que de fato um dia foi, mas socialmente falando, hoje é muito menos difícil. E evidentemente que, misturando-se numa grande multidão, os erros de um e outro não aparecem tanto. E aí, queridos, vem preocupando muito o coração de vários escritores, pensadores, pastores, a existência de uma grande quantidade de evangélicos que não têm a vida evangélica. O apóstolo Paulo mesmo, quando escreveu esse texto aqui, ele, num determinado ponto, diz: vivam de modo digno da vossa vocação, ou de modo digno do evangelho. E aí nós temos visto um povo que vive um cristianismo descristianizado, sem nenhuma culpa, esperando as bênçãos de Deus, sem o convívio, sem a vida de comunhão com Deus. Por isso é que eu estou dizendo que o nosso sucesso nesse ano depende dessa convivência. Nós não visitamos a igreja, nós estamos numa igreja, mas vivemos com Deus em intimidade. E, queridos, é muito ruim quando os cristãos deixam de lado uma das coisas mais preciosas para a vida do cristão, que é o discernimento. A palavra discernir, como eu falei aqui há pouco tempo, vem do latim discerno, que significa separar. Uma das grandes funções da Bíblia é iluminar nossa mente para que a gente possa discernir as coisas, separar as coisas. Por exemplo, quando a Bíblia em Isaías capítulo 5 diz: ai daquele que ao mal chama bem e o bem mal, ai daquele que põe o doce por amargo e amargo por doce, o que Isaías está criticando é a inversão de valores, é a mistura das coisas, é você achar que salgado e doce são a mesma coisa e não são, como que mundanismo e cristianismo são a mesma coisa e não são a mesma coisa. Então, quando falta ao cristão o pudor, o cuidado de pensar de maneira crítica em relação ao mundo, isso preocupa. E o que é pior, as pessoas vêm à igreja, oram, cantam, entregam seus dízimos e acham que isso é o suficiente para aspirar a bênção de Deus sobre a sua vida. E, para surpresa dessas pessoas, as coisas não são assim. A vida continua embolada, a vida continua confusa, a vida continua ruim, a tristeza só aumenta e ela não para pensar que a raiz desses negócios todos provavelmente está no fato de não estarem vivendo para a glória de Deus. Que esse é o objetivo. O objetivo não é dar satisfação a quem está do lado. O objetivo é você glorificar no seu interior o Deus que morreu por você na cruz. E eu disse também no domingo em que preguei meu último sermão aqui na igreja, que em virtude de uma agenda cada vez mais apertada, a minha agenda de trabalho, como é a sua agenda de trabalho, seja dona de casa, seja médico, professor, enfermeiro, todo mundo aqui está virando atleta. Você pergunta para a pessoa: como é que está a vida? Estou correndo para cima e para baixo. Um monte de gente maratonista, porque a vida está cobrando cada vez mais de nós. Então, em virtude dessa vida corrida séria, eu tomei a decisão de não gastar mais, não investir mais meu tempo em pessoas que não querem sair do mesmo lugar, que não querem viver para a glória de Deus, porque a vida passa muito rapidamente. A vida é um sopro, tem muita coisa para se aprender, para se viver, e muitas vezes o que a pessoa quer é alguém apenas para ouvir suas queixas.
Não quer alguém que diga, olha, tem que mudar aqui, tem que parar de fazer isso, tem que passar a fazer aquilo, desse jeito não tem como, ou você escolhe A, ou você escolhe B, não dá para ter A mais B. A pessoa não quer ouvir orientação, ela quer apenas alguém para ouvir suas queixas. Não procure o Fabrini para isso. Não tem esperança de que eu vou te dar esse tempo. Porque o que eu quero é caminhar com gente que em 2019 quer dizer, eis-me aqui, Jesus, transforma a minha vida, eu quero dar um passo a mais na sua direção, quero amadurecer. Tá bom, estamos em 2019, o que eu falei foi 2018, a vida real é de atitude e decisão e não de discurso e desejo. Eu acredito em gente que faz. Eu acredito em gente que pega 5 e transforma em 7, em 10, em 15. A vida que existe, a vida que acontece, é a vida que de fato a gente escolhe. Entre o desejo de ser uma bênção e ser uma bênção, existe um abismo. Entre o desejo de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, existe um abismo. E na área dos que desejam, há uma multidão. E na área daqueles que são, uma minoria. Esta é a vida. Tanto o sucesso quanto o fracasso é fruto de escolha. Uma vida cheia de Deus, uma vida sem Deus é escolha. Ninguém é vítima de nada. Sabe de quem você é vítima? Das suas escolhas. É isso. E eu quero em 2019 escolher mais de Deus e andar com gente que escolhe também, porque me incentiva, me encoraja, sopra nessa direção. E queridos, apesar de eu estar de férias, eu ainda estou de férias, não parece, mas estou de férias até 2028. Eu ainda estou de férias essa semana, mas a minha agenda já começou. Eu já estou com o meu olhar aberto. E pastor é um observador. Pastor, como dizia Charles Haddon Spurgeon, que foi um pastor muito importante na Inglaterra do passado, ele dizia que um pastor precisa ser um leitor de pessoas. Precisa ser alguém que lê pessoas, alguém que lê a situação. E de fato é o nosso trabalho constante. E eu fico andando na rua, lendo as pessoas, lendo as coisas, já pensando em escolhas, para onde essa pessoa caminhou, para onde essa pessoa foi, onde essa pessoa chegou, onde essa cidade está, por que o Brasil é desse jeito, por que essa igreja é assim e a outra igreja é do outro jeito, por que esse pastor está aqui e aquele pastor está lá. Então, e tudo isso com um centro, que é Jesus Cristo. Só interessa se ele for junto, só interessa se ele estiver presente, só é sucesso se ele disser, bem-aventurado, feliz é você por ter conseguido isso. É isso que nos interessa. Então, em 2019, queridos, eu tomei algumas decisões. Eu quero estar muito mais perto de Jesus do que estive em 2018. Eu estou falando isso, talvez você pense, mas é óbvio, você tem que ser isso mesmo, você é pastor. E pode para alguns parecer, nossa, coisa linda, o nosso pastor quer ficar mais perto de Jesus. Eu estou falando isso, porque à medida em que eu envelheço, eu percebo que é isso ou nada. Eu preciso estar perto de Jesus, porque sem Ele é o caos. Eu preciso estar perto de Jesus, porque é muito mais fácil dar errado que certo. Eu preciso estar perto de Jesus, porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou primo, eu sou amigo, eu sou genro, eu sou vizinho, eu sou niteroense. Não de nascença, graças ao Daniel. Cadê o Daniel? Está aí em algum lugar? Sou de coração. É o título que eu tanto queria. E isso vai mudar a vida de cada um de vocês, o fato de eu ser cidadão niteroense honorário. Por causa dessas coisas todas, eu preciso estar sentindo, quase que fisicamente, a mão de Jesus no meu ombro, que era uma outra figura que os Spurgeon diziam, e dizia que o pregador tinha que ter, que o pregador deveria subir no púlpito com a sensação de que Cristo está atrás dele, com a mão no ombro dele. Quando eu digo que em 2019 eu quero estar mais convicto da vontade de Jesus Cristo, é porque é muito fácil a gente se perder. Quando a gente está perto de Jesus, Ele traz a luz dele,
a comunhão acontece, a convivência acontece, você começa a ver que Jesus é mais do que um personagem, mais do que uma ideia, é um amigo que direciona, é alguém que ouve sua oração de manhã e responde à tarde, você fica surpreso com aquilo, não deveria, mas a gente fica, como ele me ouviu, que coisa incrível, você vai vendo as Jesuscidências na vida, e aí isso vai animando você a direcionar a sua vida toda na direção, todo no caminho que ele quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tira o nosso olhar de Cristo, da Bíblia, a gente passa a olhar para quem está perto. E quando você começa a olhar para quem está do seu lado, e essa pessoa do seu lado está olhando para o lado também, não para cima, você começa a agir de acordo com a vontade de quem está do seu lado. E aí você começa a seguir o fluxo de pessoas que andam num labirinto chamado planeta Terra. E aí você chega ao final de um dia exausto, porque está correndo atrás de vento. Jesus foi tão preciso no Sermão do Monte, e um dos assuntos mais importantes, tratado logo no início, foi a preocupação com as coisas dessa vida. Ele diz, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, onde vão morar, porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Antes, preocupem-se em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, queridos, estar primariamente na presença de Jesus não é para viver em êxtase como um monge, uma monja que vivem distantes, isolados da vida real. Não, é trazer Jesus para essa vida confusa nossa, para que Ele nos ajude a andarmos por esse labirinto sem que a gente fique tanto tempo perdido. Ele tem a visão do todo, Ele sabe exatamente para onde a gente tem que ir, Ele sabe exatamente por que nós nascemos. Já contei para vocês isso, me perdoem os que já ouviram, vão ouvir de novo, vou ensinar amanhã. Eu uma vez olhando para um cachorro que eu tinha, um pastor alemão, brincadeira de sempre, lá em casa até cachorro é pastor, então, olhei para o cachorro e ele olhou para mim, e ele balançava a cabeça para mim, e eu falei, por que eu não nasci no lugar dele? Mais uma vez, coisa de pastor, fazendo leitura e tal, eu falei, por que eu não sou um cachorro? Por que eu tenho CPF? Por que eu sou Fabrini? Enquanto eu falava essa coisa, pensando em mim, Deus falou, porque você nasceu para me glorificar. E o Tuti me glorifica sendo Tuti, que era o nome do meu cachorro. Conhecer Jesus é mais do que conhecer alguém que vai te ajudar a resolver um problema de solidão ou de ansiedade. É conhecer o seu companheiro eterno. Alguém que fez você, programou você, e quando você se conecta com Ele, você passa a entender o mundo como o mundo é. E se você não estiver, se eu não estiver na presença de Jesus em 2019, vai ser outro ano de correria, suadeira, confusão, para no final a gente chegar lá com a conclusão de que não chegou nem na metade. A gente está sempre devendo alguma coisa, está sempre faltando um curso, está sempre faltando alguém, alguma coisa. Em 2019 eu também quero ser muito mais capaz de obedecer a Jesus Cristo com sentimento de gratidão. Tem muita gente que aprende que a gente tem que obedecer a Deus, porque senão a gente toma uma surra de correia. E muita gente pauta a sua relação com Deus na base do medo. Não posso faltar culto de domingo, porque a última vez que eu faltei, todos os meus clientes cancelaram a visita, eu não fechei negócio nenhum. A gente sempre acha que o que deu errado porque a gente falhou com Deus. E a vida é cheia de exemplos que mostram que às vezes a gente faz o que é certo e recebe ao invés de bênção uma intimação, um problema, um exame ruim. Às vezes acontece também da gente fazer coisa errada, esperar a intimação e chegar uma bicicleta, uma calói. Não esperava essa bênção na minha vida. Não estou dizendo que esse é o modus operandi para confundir a cabeça de vocês. A Bíblia diz mesmo, não zombe de Deus, porque quem planta, colhe. Quem planta no campo do Espírito, colhe bênção. Quem planta no campo da carne, colhe maldição. Mas a verdade é, queridos, que o cristão é alguém que obedece a Deus, não porque tem medo dele, mas porque tem gratidão. Então, o que eu quero é nunca perder de vista o que Jesus fez, não permitir que isso seja barateado. Ele ter vindo a esse mundo, ter sido criado como uma criança comum, não ter sido reconhecido como o Salvador, ter sido julgado de modo injusto, depois ter sido espancado, torturado, morto, tudo para que eu pudesse ser colocado à mesa,
para que eu pudesse junto com ele dizer, eu sou filho desse Deus. Então quando eu vejo o que ele fez por mim, não só fez por mim em termos de salvação, mas o que ele fez de mim ao longo do tempo. O pastor José falou hoje que pensando nele, ele não se reconheceu. É exatamente isso. Eu não estaria aqui se não fosse Cristo. Ele não me deu só uma bênção futura, ele encheu a minha vida. Por esta razão que eu olho para o lado e digo, quem é como o Senhor? Eu digo como Pedro, para onde eu vou sem ele? Quem é como ele? Onde está algo melhor que ele? Não existe. Então, queridos, nesse ano eu quero me esforçar para obedecê-lo por temor, por respeito, mas por gratidão. E se você tem sentimentos assim, esse desejo de estar mais perto de Jesus, Paulo pode te ajudar, como está me ajudando. E como é que ele nos ajuda? Nos ensinando, em primeiro lugar, que para a gente ter sucesso em 2019, nós precisaremos andar para frente. Precisaremos andar para frente. Vejam só o que é que dizem os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa a ser dita aqui, é que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Ele escreveu 4 cartas enquanto estava preso. Essa aqui de Filipenses, a de Colossenses, Filemão e Efésios. São chamadas de cartas da prisão. Paulo era um homem muito dinâmico, viajava muito, não parava quase em lugar nenhum, e agora, forçado pela prisão, escreve essas epístolas. E Paulo, preso, deseja continuar avançando. O apóstolo Paulo é alguém encarcerado que tinha tudo para ficar abatido, deprimido, se sentindo a pior pessoa, sofrendo de um coitadismo enorme, mas ao invés disso, ele escreve uma carta cheia de alegria. A carta aos Filipenses é a carta da felicidade, da alegria. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez, regozijai-vos no Senhor, alegrem-se comigo. Ele está o tempo inteiro dizendo, inclusive, o seguinte, o que me aconteceu, ao contrário, tem ajudado o progresso do Evangelho. Todo mundo estava esperando que a prisão de Paulo fosse dar um revertério, quando na verdade houve uma potencialização de tudo. E ele então feliz com isso, com muitas outras coisas, com a oferta que esses filipenses deram pela 3ª vez, ele escreve essa carta dizendo que mesmo preso queria avançar. E queridos, a vida é assim, a gente acorda para resolver coisas logo depois. Você acorda de manhã para pôr o café para os seus filhos irem para a escola, você levanta de manhã porque tem que cuidar do trabalho, você acorda cedo para cuidar da sua casa, para levar o carro à oficina, para levar o cachorro ao veterinário, para fazer um monte de coisa. Uma vida feliz não é uma vida sem problema. Uma vida feliz é uma vida em que a gente resolve o problema, põe a vida para frente e vai dando andamento nas coisas. Para isso é importante a gente entender que para a gente ser bem sucedido em 2019, a gente tem que manter um movimento, tem que andar para frente. A essa altura, Paulo, quando escreve essa carta, já era um herói. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, já era um homem dono de um histórico incrível. Por exemplo, a essa altura, ele já era um homem de bravura rara. Paulo era, a essa altura aqui, um homem muito corajoso. Ele foi apedrejado, vivia sob ameaça e não parava. Ele continuava. Paulo só parou porque foi degolado a mando de Nero, o imperador. O apóstolo Paulo só morreu porque foi sacrificado. A essa altura da vida, ele não só tinha um histórico de bravura rara, ele também tinha um histórico de pioneirismo profissional. Paulo não ficou nas regiões mais cômodas, ali ao redor de Israel. Ele saiu para os lugares mais desafiadores. Quem lê Coríntios sabe, ele foi para dentro de Atenas, uma cidade grega de grandes pensadores, e lá ele abriu o verbo. Literalmente, ele falou do verbo, ele falou de conceitos totalmente diferentes, de um monoteísmo, onde o que prevalecia era o politeísmo. Ele começa a escrever cartas muito diferentes. Por exemplo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja turca, era numa região dominada pelo Império Romano. E quando Paulo diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e todo mundo sabe o que Cristo foi capaz de fazer pela igreja, ele está honrando a mulher como o Império Romano não tinha coragem de fazer, porque no Império Romano a mulher não tinha valor.
E não era só no Império Romano, não. Os fariseus, alguns faziam oração: Deus, obrigado porque eu não sou ímpio, não sou cachorro e não sou mulher. Era como muitos fariseus oravam. E no Império Romano, quem tinha valor e a dono de tudo era o pai, era o marido. E a esposa era uma propriedade dele. E agora Paulo entra nesse contexto totalmente diferente e corajosamente falou: vocês, pelo mundo romano, sabem como a coisa funciona no casamento, mas vocês têm uma referência maior. Maridos, sacrifiquem-se por suas esposas. Ele revoluciona as coisas. Ele revoluciona. Por quê? Porque ele era um homem pioneiro, corajoso. Também era um homem de desprendimento material. Olha o histórico desse sujeito. Bravura rara, sujeito profissional, pioneiro, desprendimento material. Paulo, nessa mesma carta, está combatendo os falsos pastores que entravam nas igrejas que ele e outros amigos plantavam, outros apóstolos, e faziam bagunça. Inclusive questionavam o apostolado de Paulo. Que loucura! E agora Paulo olha para esses falsos pastores e chama-os de cachorros. Tomem cuidado com os cães, porque eles têm amor por si apenas, pensam só nos seus estômagos. E ele diz o seguinte: o problema desses falsos pastores é que eles diziam o seguinte: Jesus não é suficiente para salvar vocês. Além de Jesus, vocês têm que circuncidar os homens, vocês têm que obedecer à lei do sábado, ninguém faz nada, e têm que obedecer às festas, às leis, ou seja, viver como se vivia na antiga aliança. E Paulo falou: não! Só Jesus é o suficiente, ninguém precisa acrescentar nada à obra de Cristo. Ninguém tem que confiar na sua carne, ou seja, na sua herança judaica. Ele fala: se há alguém aqui que pode se gabar de sua carne, de sua herança, se alguém sou eu. Ele começa a listar aqui o que ele era: sou judeu de judeu, sou da tribo de Benjamim, dos fariseus, participava da facção mais nervosa, na minha Bíblia diz nervosa, mas era mais zelosa, perseguiu a igreja. Falou: portanto, eu poderia confiar em tudo que eu construí por meu esforço e por minha herança. Agora, quando eu conheci a Cristo, eu percebi que isso de nada valia. E isso, inclusive, competia com Ele. O que eu fiz? Descartei tudo como fezes, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que Paulo fez? Pegou o maior e trocou pelo menor. Lembra da brincadeira do Silvio Santos? Você quer trocar uma bicicleta por um palito de fósforo queimado? Era o desespero de quem não estava na cabine, dizendo: não faça isso. Paulo pegou o maior e trocou pelo menor. Ele saiu do farisaísmo, onde era um fariseu destacado, e se tornou membro de uma seita pequena e pobre. Isso é ou não é desprendimento? Claro que é. Paulo, além de tudo isso, era também, intelectualmente falando, brilhante. Paulo escreveu Romanos, que é uma carta desafiadora, uma carta profunda, uma carta intensa, que você precisa de ajuda para entender, e ele escreveu de maneira tão profunda que o Pedro, colega dele de ministério, falou na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, que, olha, Pedro escreve coisas profundas e difíceis de entender. E algumas pessoas pegam o que Paulo escreve, distorcem e usam a favor deles de forma errada. Então estamos vendo uma pessoa, um apóstolo, estava querendo lembrar aqui, o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo, colado com Jesus Cristo, eu e Jesus estávamos sempre juntos. E Paulo escreve de um jeito, e Paulo não viveu com Jesus como eu vivi. Ele escreve coisas muito profundas. Então vejam só, queridos, histórico de Paulo: bravura, pioneirismo profissional, desprendimento material, brilhantismo intelectual. Ou seja, esse homem conquistou tudo e agora preso. Ele não era só de verbo, ele foi às últimas consequências. É um sujeito que deu muitas provas de ser quem ele dizia que era. Para muitos estava bom, não precisava de nada. Porém, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, prossigo para o alvo. Ele não estava satisfeito, ele sabia que havia coisa ainda a ser feita. Aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar a você que chegou aqui hoje dizendo: a vida não tem mais nada para me oferecer. Tudo que eu tinha para receber eu já recebi. Não adianta mais lutar por nada. Meu filho não me reconhece, meu marido nunca me deu valor, minha esposa me trocou por outro. O que a vida pode me dar além de problema? E você se tranca nesta cela.
Você se tranca nesse quarto e diz, não há mais nada a fazer nesta vida e pensa em suicídio. Fica pedindo a Deus, Senhor, eu não tenho coragem de me matar, então me leva em nome de Jesus. Eu não tenho mais nada. Aqui estamos diante de um homem que estava preso e que tinha fome de vida, porque vivia em comunhão com Deus, e porque estava em comunhão com Deus, ele sabia que as grades não poderiam impedi-lo de avançar. Sabe o que está te faltando, meu querido irmão, minha querida irmã, que se sente preso, não sabe mais o que a vida tem para te dar? O que te falta é comunhão com Deus vivo. Eu não estou criticando você, eu sei que você ora. O que está te faltando é deixar a luz de Cristo brilhar diante dos seus olhos para te mostrar, meu filho, você não tem nem ideia do que eu tenho para você. Eu vou dizer isso para vocês de todo o coração. Deus já fez isso comigo inúmeras vezes. Eu me sinto às vezes num beco sem saída. Parece música isso, né? Eu me sinto às vezes num beco sem saída. E eu falo, acabou, não tem mais o que fazer. De repente ele abre uma porta, é uma avenida, e eu não esperava, e ele de maneira muito criativa me mostra um monte de coisa. Eu vejo, meu Deus, aí eu penso nos meus colegas pastores, que ao longo dos últimos 3 anos se mataram. Um inclusive que eu aconselhei. E eu sempre penso, meu Deus, se ele tivesse esperado um pouco mais, teria poupado a sua família. Também não estou criticando quem foi, mas o que eu quero dizer é que esse mal-estar passa, que essa limitação de que diz que a gente não tem mais o que viver, isso passa, isso muda, faz parte da vida, a gente se sentir acuado, faz parte da vida a gente se sentir diminuído, mas isso não é razão para a gente dar um ponto final. Isso é razão para a gente mergulhar mais em Deus e dizer, eu vou me sentar aqui, vou trazer a memória o que pode me dar esperança, e vou trazer a memória o que traz esperança, e saber que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Se renovam. Paulo sabia que apesar de ter conquistado muita coisa no passado, ainda havia muito a conquistar no futuro. Muito. Em um ano, queridos, a nossa vida muda muito. Quantas e quantas pessoas chegaram para mim em janeiro do ano passado, com os olhos cheios d'água, com o coração cheio de dor, pastor, minha vida é isso, celebraram o Natal daquele mesmo ano de uma outra forma completamente diferente. Eu não estou primeiramente falando de conquistas em 2019, que sejam profissionais, familiares, intelectuais, sociais, afetivas, tudo isso é legítimo. Eu estou falando em primeiro lugar da conquista em 2019 do prêmio soberano, daquele prêmio que deve estar no topo da nossa hierarquia. E que prêmio é esse? É o prêmio de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o ser humano mais perfeito que esse mundo teve. A gente vive numa sociedade de consumo, o que significa dizer que esta sociedade gira em torno do dinheiro, porque o que move esse mundo de consumo é a compra. E o que eu quero ter em mente é que esta sociedade me ensina desde pequeno que eu só serei alguém se eu tiver alguma coisa. Um título, um diploma, dinheiro guardado, alguma coisa. É assim que a gente aprende. O nosso valor está em nossas posses. Quando na verdade, biblicamente falando, o nosso valor já existe antes da gente conseguir botar um garfo de arroz e feijão na boca. Existe em nossa essência, como ser humano, somos a imagem de Deus, esse é o nosso valor. Por isso que os direitos humanos surgiram, inspirados no cristianismo, porque há muito tempo, muito antes da criação dos direitos humanos universais, a Bíblia já dizia que todos nós somos iguais diante de Deus. Mas por alguma razão, esta sociedade de consumo nos ensinou que para ser cidadão da sociedade de consumo, você tem que ter as coisas. E o que eu quero dizer é que no topo da hierarquia da sociedade de consumo não está Jesus Cristo. Como é que você sabe disso? Pergunta aí, para de ver a igreja, tira a mão da Bíblia, para onde esse mundo vai te levar? Essa maré vai te levar para perto de Cristo ou para longe? Você não precisa ser cientista social e nem fazer uma etnografia grande aqui para descobrir o que seria da vida se eu largasse a Bíblia de lado e se eu não orasse mais e se eu não fosse mais à igreja. Não conheço.
enquanto eu prego aqui, não conheço, mais um, vou me beliscar com esse negócio aqui. Não conheço alguém que saiu da igreja para se tornar uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, que lê mais a Bíblia, que conhece mais teologia. Não conheço. Eu conheço gente que saiu da igreja aborrecida, chateada, porque a igreja vacilou, ou porque alguma coisa aconteceu, etc, 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 mas a vida não ficou melhor. Se você não abrir os olhos para o mundo e entender que este mundo avalia você pelo que você tem, e por isso faz você trabalhar que nem um louco, que nem uma louca, para poder atender necessidades de um coração insaciável, se você continuar nesta batida, Jesus vai estar sempre te devendo alguma coisa. Não vai haver campanha de 21 dias que resolva o teu problema, nem de 21 anos, porque este mundo é uma fábrica de necessidades. Sai um telefone tal e sai o telefone tal X. E aí você se convence de que precisa daquilo, e assim é com muita coisa. Nessas sociedades de consumo espalhadas pelo mundo, o que vale é o diploma em primeiro lugar, a casa, o carro, o status, dinheiro, poder, tudo isso é legítimo. Não está falando alguém aqui que demoniza esses negócios, mas como pastor, eu estou dizendo o seguinte: 2019 precisa ser para nós aqui da Plena um ano em que Jesus vai estar no topo de tudo isso, porque se não for Jesus o topo, a parada final, vai ser outra coisa. E se no meio do caminho Jesus se interpuser, eu vou botar ele de lado, ele vai me atrapalhar, eu tiro ele, eu paro de ir à igreja, eu finjo que eu não estou vendo, eu relativizo, eu assino, eu não assino. Agora, se ele está no topo, se ele é o absoluto, aí sim, as outras coisas que se interpuserem vão ser colocadas de lado. A pergunta é: aonde você quer chegar? Eu não vou te controlar, não tenho tempo nem de controlar minha agenda toda. Aonde você quer chegar? Porque estamos dando um passo cada vez mais para a presença de Deus, para perto dele. A questão é: o que você quer da sua vida? A sociedade de consumo põe a ênfase no ter, a sociedade do reino de Deus põe a ênfase no ser. E não é uma coisa ou outra, é uma coisa antes da outra. Se você se preocupar realmente em ser uma mulher de Deus, olha para mim, se você de fato quiser ser uma mulher de Deus, e sem a cafonice da religião, sem a cafonice da roupagem religiosa, que eu acho horrível, do moralismo, do nariz em pé, da religião que dá satisfação para todo mundo, com lição de moral o tempo inteiro. Mas se você quiser ser uma mulher convencida do que Deus quer para a tua vida, Ele vai cuidar das tuas necessidades materiais. E se Ele determinou que você vai chegar aqui, ninguém tem o poder de te colocar aqui. Não precisa se preocupar, nem brigar, nem puxar cabelo, arranhar, bater, gritar, socar, nada, homem ou mulher. Aquilo que o Altíssimo determinou é o teu ponto final. Nem para menos, nem para mais. Não tenta ir para além do que Deus te mandou também, porque Ele não vai deixar. Na sociedade do reino, ser vem antes do ter. Quem você é? Eu não sou o Tuti, eu não sou o meu pastor alemão, eu não sou a minha esposa, eu não sou os meus filhos, eu não sou você. Quem você é? Eu sou fulano. Por que você está aqui? Para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Pronto. O resto é resto. E aí você vai perceber como é que uma pessoa que glorifica a Deus, que está no mundo para glorificar a Deus, vai glorificá-lo como mãe, como pai e como qualquer outra função social que eu possa ter. Paulo está dizendo: prossigo para o alvo, sigo em frente. Se você quiser andar para frente, você tem que tomar alguns cuidados. Esse sermão continua hoje, mas vai terminar semana que vem, ou talvez na outra. Não é que eu vá ficar pregando até semana que vem aqui, você vai ficar preso na igreja, mas semana que vem eu vou ter que dar continuidade, porque tem muita coisa aqui que não pode ser dada de qualquer forma. Mas se você quiser andar para frente, você tem que tomar cuidado com o seu passado, e de modo especial com o seu passado vergonhoso. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo.
Paulo toma uma decisão, uma coisa faço. Como eu falei, a vida é feita de decisão e eu acredito em pessoas que têm atitude para tomar decisão. Vamos embora, vamos fazer. É o melhor que eu consigo enxergar agora, vou fazer. Se lá na frente eu perceber que não foi melhor, eu corrijo o rumo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Existem muitas empresas que preferem que o sujeito escolha mal do que não escolher. Então é verdade isso, a gente tem que escolher, tem que colocar a vida, e olha, é a mais pura verdade. Quanto mais você faz, mais você erra, mas mais você acerta também. Não errar porque nunca fez é covardia. Então Paulo tomou uma decisão. Uma coisa eu faço, o que ele fez? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo tinha deixado para trás, nesse esquecimento, um passado vergonhoso, em que ele perseguiu cristão, matou cristão. Ele nunca negou isso. Vou pedir para o Lincoln projetar, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo assumiu isso, ele não escondeu. A mancha mais triste que Paulo tem em seu ministério para mim foi a morte de Estevão, consentimento no apedrejamento de um diácono cheio do Espírito Santo. Lá o texto de Atos 1, que vai ser projetado aqui, 8:1 diz assim: e Saulo, que se tornou Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. E agora ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram para trás. Ele não está aqui sofrendo de amnésia, e nem tampouco está no processo doentio e patológico de negação da realidade. Paulo não está fazendo nenhuma coisa nem outra. O que Paulo está tomando é uma decisão baseada na graça e misericórdia de Jesus Cristo. Ele encontrou com Cristo que ele achava que estava morto. Esse Cristo mostra o equívoco dele. E quando Jesus se apresenta a Paulo, antes Saulo, a mente desse homem brilhante é iluminada para ele perceber a loucura que fazia. E quando ele percebe que, enquanto achava que servir a Deus estava indo contra Deus, ele se arrepende, chora, fica angustiado, sofre. Mas esse mesmo Espírito que lhe iluminou para ver seus erros e levá-lo ao arrependimento, agora mostra a cruz, dizendo o seguinte: não há motivo para você ficar se lamentando e morrendo no coitadismo. Você está perdoado, não deve mais nada, prossiga. E Paulo fez muito. Imagino que Paulo deve ter sido um homem que muitas vezes deve ter pensado: será que eu mereço? Será que eu preciso, afinal de contas? Será que eu devo? Porque afinal de contas fiz isso de errado, isso daqui. Não! Ele entendeu que Deus havia lhe perdoado. O que ele fez num espírito de completa ignorância. Suas lágrimas, evidentemente, foram derramadas diante do trono de Deus quando soube de tudo que fez de errado e veio o arrependimento pelo que fez. E passa então a promover a igreja que ele perseguia. Paulo, que antes matava cristão, ressuscitou um chamado Eutico, que enquanto ouvia caiu da janela, ele foi lá e orou pelo homem, o homem ressuscitou. Paulo preserva a memória. Guardem, olhem aqui para mim. Paulo preserva a sua memória, não esconde sua biografia, lembra do seu passado, afinal de contas ele escreve: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja, mas tudo isso de vergonhoso em sua história, ele colocou sob a luz do perdão de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui há pessoas que sofrem muita culpa. E o cristianismo, de modo especial, se não for bem trabalhado, pode se tornar uma ferramenta de tortura em nossa vida, enfatizando demasiadamente os nossos erros, pensando que com isso o perdão de Cristo vai ser mais exaltado. Um psiquiatra chamado Paul Tournier, um suíço, escreveu um livro famoso, importantíssimo, chamado Culpa e Graça. Ele fala da culpa real e da culpa falsa. A culpa verdadeira, melhor dizendo, era aquela que produzia fruto, vida, crescimento, arrependimento. E a falsa era aquela que se tornava uma carga de toneladas e impedia a pessoa de ter uma vida plena. E como psiquiatra, ele estava preocupado com a saúde emocional da pessoa. O perdão de Jesus Cristo deve entrar em nossa alma como um calmante. Deve entrar em nossa vida como um colírio que abre os olhos e nos faz enxergar o que há de bom no futuro. Se você de fato fez o que fez de errado e pediu o perdão a Deus e se arrependeu, como é que eu vou saber que eu estou arrependido? Voltando no tempo, você faria diferente? Quando você pensa no episódio, sente dor no coração e vergonha, dizendo: Senhor, se eu pudesse voltar, eu teria feito tudo de forma diferente. Então você está arrependido, está arrependida. Peça perdão e aceite o perdão e vá para frente.
Se alguém da tua família lembrar o seu pecado, em nome de Jesus, fecha o ouvido e segue o teu caminho. Se Satanás trouxer a sua memória, a sua fraqueza, diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque, queridos, se a gente não trabalhar esse negócio chamado culpa, vamos ficar ancorados no momento. Aqui. Quantas mulheres não sofrem com medo do seu filho sofrer algum tipo de punição porque fizeram um aborto lá no passado? Vivem com esse fantasma. Quanta gente acha que merece o problema porque fez coisa errada no passado? Isso é turvar o presente em virtude de um passado que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você está arrependido, peça perdão e aceite o perdão. Agora, se a tua vergonha é fruto de algo errado que alguém fez perto de você, com você, a manobra é outra. Se a tua vergonha do passado é porque seu pai causou destruição à sua família, esqueça isso em nome de Jesus. Não gaste mais um minuto sentindo vergonha por isso. Você era uma criança. Se a sua vergonha hoje foi porque seu irmão passou a perna em todo mundo e fugiu para outro país, eu tinha escrito Portugal aqui, mas Portugal já está muito batido, não cabe mais um brasileiro em Portugal, então vamos mudar de país. Se foi teu irmão que passou a perna em todo mundo, na família toda, nos vizinhos e fugiu, a culpa não é sua. Não ande por aí assinando recibo que não é seu. Não é o seu CPF. Mas você sofre porque a honra da sua família está nos seus ombros. Pelo amor de Deus. Se foi a sua mãe que largou você em casa, criança, para ficar cantando samba no botequim da esquina, e isso te traz vergonha até hoje, foi você que foi abandonada não foi a culpa sua. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente se enterra nessa coisa e acha que a culpa do outro é minha. Imagina Deus dizendo, meu filho, você embaralhou tudo. Era para você estar voando. Você anda na rua e vê o quanto a sua mãe, o seu irmão, o seu pai são desacreditados e você sofre como fosse você. Uma coisa é você pedir perdão pelos seus pecados, vamos embora. Outra coisa muito pior é você sofrer por coisa que você não fez e não faz. Então, se alguém quiser colocar na sua conta a culpa que é de outro, esteja muito claro, é ela, é ele, não sou eu, não converse mais sobre isso comigo. Eu pago as minhas contas, eu cuido dos meus filhos, eu varro a minha casa e você não tem nada a ver com isso, desculpa a grosseria, mas é por aí. Porque, meus amados irmãos, a vida por si já é pesada. A atmosfera desse mundo está soando cada vez pior. Agora em Davos, eu não termino esse culto de jeito nenhum, mas eu vou terminar. A culpa é da ceia. A ceia tomou conta. Agora em Davos, esse encontro que houve na Suíça, é um encontro de homens de negócio, basicamente. É um encontro de business, em primeiro lugar. Agenda econômica. Mas sabe qual foi o assunto principal? Saúde mental. Como solidão e ansiedade, que só crescem nessa sociedade, vão causar impactos no mercado de trabalho. Os empresários industriais não estão preocupados com o bem-estar da pessoa pela pessoa, mas na ausência do sujeito por causa da depressão, por causa dos suicídios e por causa das doenças que debilitam a pessoa e a tiram do trabalho, como hipertensão e muitas outras. Então vejam só, a economia do planeta sendo comprometida por causa de saúde mental. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente gasta tempo só pensando em como as coisas vão andar, como é que os grandes líderes agem, como é que os homens de negócio atuam, que horas ele acorda, que horas ele levanta, o que ele come, o que ele não come, o que ele assiste, o que ele não assiste, e a gente vai pegando esses modelos, no final está uma ansiedade danada, eu vou conseguir, eu vou viver só de banana, eu vou dar um jeito, banana fruta, eu vou dar um jeito de acordar a tal hora, dormir a tal hora, a gente fica cansado, e chega uma hora que a gente fica exausto, tentando ser o que esse mundo quer que a gente seja. Agora, quando a gente gasta tempo com Jesus Cristo, lê a Escritura,
e descobre por que a gente está aqui, quem Ele é, o coração fica com outro sentimento de paz. Não é de preguiça ou acomodação, é um sentimento que tranquiliza tudo e que no final diz, vai dar tudo certo. Tudo agora só acontece quando a gente busca, entre a intenção de receber esse consolo e recebê-lo de fato, é um abismo, é preciso tempo, rearrumar a agenda, não é começar o dia lendo jornal, que na capa tem um monte de notícia ruim, porque é isso que vende, não tem jeito. Já viram a RJTV? Congelei aqui só de lembrar dos inícios. Mais uma morte de bala perdida. O trem não funciona. Ônibus sem ar-condicionado. Não tem nada no hospital. Começar o dia lendo isso. Começa o dia lendo a Bíblia. Começa a Bíblia lendo o Salmo 45. Lendo o Salmo 37. E não precisa gastar a manhã toda não. Enquanto come o seu pão. Enquanto toma o seu café. E deixa aquilo lá dentro. Queridos, o que nós precisamos é entender que 2019 não pode ser um ano só de correria. Tem que ser um ano, em primeiro lugar, de crescimento espiritual. Você tem que perceber que Jesus se tornou, de fato, alguém na sua vida. Você precisa se envolver com Jesus de maneira muito pessoal e íntima. E nesta relação vai surgir direcionamento, conforto, alegria, amigos vão aparecer, coisas novas vão acontecer a partir do momento em que você estiver na presença dele. Para esse mundo, muito importante é ter coisas. É impressionante ver como isso funciona. Chega alguém num ambiente que tem um monte de coisa, tem muito dinheiro, uau! Mas o sujeito sem aquilo tudo é uma ervilha. É uma ervilha. Ele é o que tem, ela é o que tem, mas como pessoa, é uma lentilha. Agora você foi chamado para ser carvalho de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. O que você quer ser em 2019? Uma ervilha que se cobre de coisas de ouro, mas que for descascado no final é um nada? Ou você quer ser puramente uma árvore tão gloriosa que qualquer adorno é uma ofensa? Eu estive no Jardim Botânico essa semana, passeando por lá, indico a todos vocês, eu vou terminar esse culto agora, senão eu vou apanhar da minha esposa que está cuidando das crianças lá embaixo. Queridos, as árvores que aquele lugar tem, algumas, são de causar reverência a qualquer pessoa. Pelas dimensões, pela solidez, pelo tempo. Se você puser alguma coisa para enfeitar aquela árvore, você ofende aquela árvore. Porque o valor da árvore é a árvore. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quer colocar o valor em você. E se vier adorno aqui, ali, ótimo. Mas a sua beleza, em primeiro lugar, vem da sua comunhão com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?